Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, este autor aqui, Mário Souza Ventura, de Carfen, a Carpo, que é o Otto Maria Carpo. Se você ainda não conhece o Otto Maria Carpo, realmente este livro aqui é muito bom para a introdução. O Otto Maria Carpo, ele é um autor assim, muito importante pro Brasil, pro eventos que ele desencadeou, os livros que ele construiu. Tem algum material dele aqui também, eu vou mostrar outros livros para mostrar essa importância. Então, se você já gosta do Otto Maria Carpo, quer conhecer mais desse autor, fica o convite para você ficar até o final, curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Lembrando que sempre tem os links de compra aqui na descrição, e você comprar os livros que eu vou mostrar ou outras coisas a partir do link na descrição, você ajuda o canal. Então agora uma rápida introdução antes da gente partir para o livro mesmo, né, do vídeo de hoje, que é o do Mário Souza Ventura aqui, que faz uma introdução, na verdade é a pesquisa do autor sobre o Otto Maria Carpo. O que eu posso complementar. Então temos a História Concisa da Literatura Alemã, muito interessante, esse que eu já li, num futuro próximo posso fazer um vídeo só sobre ele também. Tenho aqui os dois volumes também da editora Top Books. Esse aqui é uma coletânea de artigos do autor. Eu já iniciei a leitura do Onde Está o Volume 1, esse aqui volume 1. Muito interessante, recomendo bastante esses dois aqui. Realmente tem mais alguns livros do autor que eu não tenho aqui, mas realmente os principais são esses dois aqui, que realmente são os artigos, que tem uma vasta discussão teórica sobre literatura. Ele comenta vários livros, justamente parte desta construção que fez, que eu vou mostrar aqui, o História da Literatura Ocidental. Tem também a teoria. E por que é tão impressionante, eu gostei tanto deste livro aqui? Porque o de Carfen a Carpo aqui é uma introdução a toda essa discussão. Agora que eu já li, né? Mas a leitura desse, com a introdução do volume 1 aqui, que eu já comecei, você já tem todo um panorama da história do autor, porque ele é importante. Vou construir mais alguns vídeos mais à frente também. Enfim, e mostrando o último, eu tenho aqui, eu não sei se ainda está vendo essa edição, eu comprei há um tempo esse box aqui com os 4 volumes da História da Literatura Ocidental. Realmente é muito interessante. Eu já iniciei a leitura do volume 1, mas enfim, é muito extenso. Mais à frente também vou trazer aqui no canal. E o fato de ser extenso não é necessariamente o problema, só que a situação, ou você consegue crescer mais com a obra, porque ele vai explicando a teoria, comentando, por exemplo, o que acontece aqui no Literatura Alemã, que eu já terminei, e ele comenta vários autores. Então, se você não conhece os autores, ou você não leu nenhum livro, você perde parte da discussão. Você consegue entender a proposta, não há nenhuma dificuldade, mas, obviamente... Então, quando eu gravar a discussão do Literatura Ocidental, seria interessante eu já ter vários livros, né, vários vídeos de outros livros para linkar, porque aí eu posso ir complementando. Então, vou deixar um pouco mais à frente. Muito bem, então, do livro aqui principal. É um livro muito fácil a leitura. Em que sentido que ele é fácil? Ele faz um panorama da biografia, da história do autor, da onde que ele veio, o pensamento dele. Faz algum panorama um pouco de história da Europa, de motivos que motivaram o autor a vir para o Brasil. É bem leve, tem as citações, que realmente é um livro acadêmico, mas para ficar mais leve, não digamos assim que seja ruim, mas assim, para ficar mais leve do que ele trouxe, já iria cair num Laurentino Gomes, né, o 1808, do Laurentino Gomes, que aí ia se aproximar de um estilo jornalístico. Então aqui ele se mantém na escrita teórica, né, acadêmica, mas realmente foi muito leve. E enfim, é parte de história. Então você vai lendo e fala, legal, está tudo aqui. E aí você pode escolher o que você vai se aprofundar ou não. Tem as citações dos autores, dos livros, de toda a biografia do Otto Maria Carpo. Então é bem interessante, complementa, você vai com mais profundidade na leitura dos artigos também. Então foi bem interessante. Então realmente foi uma leitura muito prazerosa. Realmente, se você quer conhecer o autor, recomendo começar com este aqui, seria bem interessante. Enfim, é uma leitura muito agradável, tem todo esse panorama da história, da biografia, como eu falei, das técnicas, da teoria, ou ele começa a traçar, construir uma possível teoria, metodologia de escrita que o Carpo utiliza nos textos dele. Então é bem interessante o background teórico, né, da onde que veio as ideias. Conversa como coisas da vida dele que aconteceu na Europa e no Brasil, vantagens e desvantagens, encaminhamentos, como ele conversou com as pessoas, é bem interessante também. Sempre mantendo uma leitura muito fluida, muito simples, você realmente
visualize o que é necessário, mostrando alguns caminhos que, se você tem interesse, você pode aprofundar, que é o que eu estou realizando aqui, buscando mais livros. Então, como comentei, né, você faz um trabalho em conjunto. Você pode ler o livro inteiro do Otto Maria Carpo, todos eles, ou você pode ir lendo e intercalando com leitura de várias obras, justamente para você ter mais recursos para ir discutindo ou compreendendo melhor o que o autor quis dizer. Enfim, toda essa construção. Parte da teoria, de uma possível teoria de análise da como que o Otto Maria Carpo analisa os textos, constrói, você tem aqui, como eu já comentei. Então vamos ao trecho na página 15. Consciente de que as verdadeiras obras de arte possuem um valor permanente que resiste ao tempo, enquanto os esquemas interpretativos variam ao sabor das ideologias ou das modas, Carpo empreendeu um percurso crítico correspondente ao que se poderia ser denominado estética da obra, exercida a partir de 3 dimensões ou camadas da criação literária. E aí o autor aqui, né, o Mauro, continua construindo, fazendo toda essa construção. Então a gente tem a ideia da tradição, a história, os estilos literários, os valores perenes, pode resgatar lá desde lá dos gregos, enfim, toda essa ampla discussão aqui. Realmente não daria para eu citar sem dar o contexto, ficaria um pouco solto, mas são esses itens comuns, mas o autor consegue construir tudo isso. E para não deixar o vídeo muito longo, alguns rápidos comentários aqui. Então nós temos 8 capítulos. Cada capítulo é um pedaço da vida do autor e como se comunica com a sua obra. Então é bem interessante, vem lá da Europa, chega até o Brasil. Então ele passa sobre teoria literária, sobre o aspecto da religião, porque o autor ele se torna católico, né? Ou ele descobre o catolicismo, enfim, tem essa discussão aqui, como isso vai impactar na obra, como o autor aqui, né, o Mauro, fez a leitura de todos esses livros, ou se não todos, quase todos. Ele tem aqui no final, ele consegue acesso ao livro que estaria, digamos assim, perdido numa biblioteca lá na Europa. Ele conseguiu traduzir alguns trechos, então complementa, traz esse item assim, muito importante, né? Ele mesmo traduz e complementa, porque o Maria Carpo, ele tenta, digamos assim, esconder, né? Ou ele optou em não comentar itens que aconteceu com ele lá na Europa. Então, como estava esse momento de guerra, de perseguições, etc., a gente não sabe, né, tem pistas nos textos dos motivos. Então a gente não sabe o que exatamente aconteceu, ou se aconteceu coisas traumáticas, ou por causa do período. Então basicamente são esses aspectos. Então chegou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo. Realmente foi um vídeo de introdução para elencar as obras que eu tenho, recomendar aqui o livro. Realmente me ajudou bastante nesse início de estudo que eu estou construindo do Otto Maria Carpo. Esse autor é muito importante, ou bastante conhecido, mas poucas pessoas lembram dele, de realmente o impacto que ele teve na literatura, aqui na parte da mídia também, aqui no Brasil, no jornal, enfim. Os aspectos históricos eu vou tratar mais à frente, talvez em um outro vídeo. Já deixa aí os comentários se você quer saber mais sobre esse autor também. Então basicamente é isso, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Lembrando que tem os links de compra aqui na descrição, tem o botão de membro também, se você quiser se tornar membro do canal além de se inscrever para recompensa, fica o convite para você dar uma olhada aqui. Então é isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.